No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, a gente fala sobre relacionamento a dois. Eu vou receber em meu estúdio a pastora Mariana Almeida, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não sai daí porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Obrigada a você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil, de qualquer estado, aí da sua cidade. Obrigada por todos os recados que chegam lá na nossa fanpage e na minha fanpage também, pessoal. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Sei que tem pessoas nos assistindo agora dos Estados Unidos, pela Dish Network, e nos assistindo também de outros países. Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Eu estou contando com a sua participação sempre. Toda semana a gente faz sorteios de livros aqui no Temas Bíblicos. E como é que esses sorteios costumam funcionar? No fim do programa, a gente coloca uma foto do livro que vai ser sorteado. E assim que o programa acabar, você entra na nossa fanpage, facebook.com/consulta temas bíblicos. A gente tem agora um aplicativo para você participar do sorteio e logo a gente fica sabendo quem foi o vencedor. Então você pode entrar lá na nossa fanpage, curtir a nossa página, você vai ver a foto falando sobre o livro, vai ser uma foto minha segurando o livro, e daí você pode participar do sorteio e concorrer ao livro. Inclusive o livro de hoje é da pastora que nós estamos recebendo aqui, pastora Mariana Almeida. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Com certeza, aproveitando a semana do Dia dos Namorados, dia 12 está aí, muitas pessoas vão comemorar o Dia dos Namorados, mas será que todos aqueles que são casados estão felizes no seu relacionamento a dois? A gente vai ter muitos esclarecimentos hoje, né, pastora? Sim. Eu vou começar mostrando o livro para as pessoas que estão nos assistindo. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais difícil do que eu? Pastora, eu confesso que quando eu ouvi falar do livro, eu já amei o título. E pegando o livro, eu estava até comentando com a pastora, é uma leitura para algumas horas, porque é um livro muito gostoso, de fácil leitura. Eu já li, mas eu vou reler, porque eu li muito rápido, então eu quero reler para pegar os detalhes. E eu queria que a senhora começasse contando para nós como que Deus a inspirou para escrever sobre esse livro, que com certeza vai edificar tanta gente. Na verdade, o livro ele nasceu de uma própria experiência minha mesmo, do meu casamento. Eu vou fazer agora em junho, dia 28 de junho, eu vou fazer 12 anos de casada. 14 Já tem 3 anos, filhos, né? Tenho 3 filhos, 14 anos que eu tô com o meu marido e tenho 3 filhos, fruto aí do nosso casamento. Os primeiros anos que a gente viveu no casamento, a gente viveu super bem e super tranquilo, e por mais que muita gente fala dos primeiros anos de adaptação e que isso, é bem complicado. O nosso primeiro ano não foi tão assim como muitos, mas depois que vieram os filhos, eu acho que foi o momento mais complexo, que talvez essa adaptação de você ser casada, a gente sempre fez tudo muito junto, e aí de repente ter os filhos, algumas coisas já não dava para ser mais do mesmo jeito. Essa readaptação, que eu acho que no nosso caso foi um pouco mais complexo. E foi aí que nasceu essa história de pessoas falando: escreve, escreve, você escreve tão bem. E é tão bom quando a gente lê alguma coisa que você escreve. E aí foi quando a minha experiência fez diferença total, na minha história. E a gente acompanha muitas pessoas também. E aí a gente teve essa ideia de escrever o livro. Ele conta uma parte da minha experiência e uma parte de aconselhamentos mesmo, aquilo que a gente lida no dia a dia, acompanhando casais. Uma ótima pedida de leitura. Eu queria que você começasse contando para nós, o livro é muito gostoso, e no começo ela fala um pouquinho sobre isso. Antes da gente entrar propriamente dito no tema relacionamento a dois, eu queria conversar um pouco sobre a originalidade de Deus, colocando dois seres tão diferentes. E quando a senhora divide alguma das suas... É tão novinha, né? Mas eu estou chamando de senhora porque é pastora. Quando divide alguma das suas experiências conosco, a gente vai se identificando e percebendo que, por exemplo, eu e meu marido, nós costumamos ser casal trocado, né? Eu sou muito mais sucinta do que ele é muito mais detalhista. E você conta algumas experiências sobre perguntas óbvias que seu marido fazia e tal. E eu me identifiquei porque nós somos muito diferentes, né? Fala um pouquinho sobre isso que Deus fez. Então, é interessante você pensar que a primeira constituição humana
na Terra, Deus constituiu foi uma família, foi um casal e uma família. E eu acredito que com isso Deus quis nos mostrar que Ele ama a família e que Ele valoriza muito isso. Mas é interessante pensar que é uma das coisas mais complexas de se viver é relacionamento. Então eu penso que ao ser homem e mulher, já por aí, já são dois seres completamente distintos, e se você pedir para os dois discursarem a respeito de um mesmo assunto, cada um vai ter o seu ponto de vista. Uhum. Considerando que cada um tem um certo tipo de criação, um contexto onde viveu, um contexto de família, de valores, de princípios, aí a coisa fica um pouco mais complexa ainda. Então, eu sou nascida aqui em São Paulo, sempre morei aqui, né? Eu costumo brincar que eu não sou muito fã de bichos e meu negócio é poluição, concreto. E o meu marido, né? Urbana total. E o meu marido, ele é do interior de Goiás, nascido em Anápolis. A maior parte do tempo da vida dele morou em Caldas Novas. Rural que tudo, se puder. De tudo, assim. E ainda era um sítio bem distante do centro. Então, ele costuma contar, ele é o filho caçula. E aí ele costuma dizer que as amigas dele eram as galinhas. Então ele, né, cresceu nesse contexto completamente diferente. Embora sejam os dois do Brasil, são duas culturas opostas, né? Opostas, total. E aí quando você coloca essas duas pessoas dentro de um casamento, e eu acredito que o casamento ele é algo que costumo dizer para solteiras, se vocês pensam que conhecem a pressão e a dificuldade, vocês vão descobrir depois que vocês casaram que nunca nem viram isso. Pastor, a senhora está falando me faz lembrar de uma coisa curiosa. Quando eu era solteira e eu perguntava sobre casamento, muitas amigas falavam, não, tem um negócio que você só vai entender depois que você casar. E eu falava, que negócio é esse? Não, você só vai entender depois que você casar. E hoje eu falo para solteiras, tem uns negócios que você só vai entender depois que você casar. Depois que a gente casa, parece que um botãozinho muda. Alguma coisa muda e a relação é completamente diferente do que era antes, né? Uhum. Porque antes, quando você tinha um conflito, você tem algum problema, determinado problema, cada um vai para sua casa, esfria a cabeça e tem coisas que mudam, tem coisas que às vezes depois de conversar, você chega num denominador comum, mas tem coisas que não e que talvez nunca vai chegar. Mas quando cada um está na sua casa, isso tem um peso. Agora, no dia a dia, e você fazer isso funcionar, e você, em determinados momentos, engolir alguns sapos para que a coisa não vire um problema maior, e ter que lidar com essas diferenças dentro de casa, onde cada um tem um valor. Então, um exemplo disso, na família do meu marido, eles não tinham o costume de sentar à mesa para comer. Cada um comia uma hora, em um momento e de uma forma. Mas isso foi uma coisa que minha mãe sempre prezou muito. Não, na hora de comer tem que sentar e tem que comer. E ela não aceitava de jeito nenhum comer na frente da televisão. Uhum. De jeito nenhum, cada um comer a hora que queria. Então tinha que estar. E como na família dele não, logo que a gente casou, fiz a comida e fiquei esperando. Ele pegou o prato e saiu. Eu, como assim saiu? Vai aonde? Não, vou comer ali. Não, aqui não. Aqui já... Então, assim, essa mistura e fazer isso funcionar de forma, né? E são coisas talvez tão simples, parece são tão detalhes, simples. Né? São detalhes. Você tá falando me faz lembrar. Logo que eu me casei, o meu marido tem o hábito da família dele de guardar o café na geladeira. E a minha família sempre guardou o café fora da geladeira, não pote fora. Eu lembro que no começo, cada vez que era um que fazia o café, o outro ficava procurando até lembrar onde que o outro tinha o hábito de colocar, até a gente entender qual era o nosso jeito, aonde a gente ia colocar o café. E eu acho que é o mais complicado, porque às vezes a gente vai optar pela cultura de um, às vezes vai optar pela cultura de outro e às vezes vai encontrar como funciona melhor para a família, né? Para os dois, é exatamente isso. E aí esse denominador comum que muitas vezes é difícil de chegar. Porque não é o meu jeito mais certo ou o seu jeito mais certo. Não tem jeito que é certo. Tem um costume. E aí quando o casal não se dispõe a abrir mão disso e entender isso, não, a gente está construindo agora a nossa história. Não é a história mais dos nossos pais e daquilo que a gente viveu, ou às vezes pessoas que não viveram com os pais, viveram num outro contexto. Então não é mais isso, agora é a nossa história. E aí, até chegar nesse contexto, é que acaba sendo complexo. E aí onde muitas vezes nascem as dificuldades que começam por conta
do comer na mesa ou não, e do café na geladeira, café, onde que vai guardar, e daí vai virando outras coisas que às vezes são mais complexas de solucionar. E essas discussões pequenininhas, se não são bem administradas, podem virar uma bola de neve no casamento. Viram uma bola de neve, exatamente. Viram problemas, às vezes, seríssimos. E que quando você vai parar, mas onde que começou isso? Começou nessa coisa que tão pequena, mas que faz diferença. Então, por isso que eu costumo dizer isso para solteiras. A ideia que a gente tem de casamento enquanto solteira é muito diferente da realidade. Porque a gente pensa que a gente vai se amar o tempo inteiro e que um vai facilmente perdoar o outro e que, como a gente tem um estereótipo, né, a gente sabe na Bíblia o que o marido tem que fazer, o que a esposa tem que fazer. Agora, o fato de saber, a distância entre o saber e o viver isso como uma realidade é uma distância, grande, é um caminho grande a percorrer. Então, quando casei, eu sabia tudo o que eu precisava fazer. Mas na hora do vamos ver, a resposta era outra, muitas vezes. E aí, até linkar isso, a resposta com aquilo, em cada situação. Então, isso é um processo que não é tão simples. E eu costumo dizer que casamento, eu acho que é uma das melhores coisas que Deus inventou. E dá muito certo, mas dá trabalho. Eu tenho 2 anos de casada apenas, pastora, e a definição que eu costumo fazer é a mesma que a sua. Eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas também foi a mais difícil. E eu quero falar um pouco sobre a mulher moderna, a mulher de hoje, que não precisaria casar como antigamente por problemas financeiros, por exemplo. Não, a mulher, ela já, às vezes, entra no relacionamento com a sua questão financeira muito bem organizada. Só que não é por isso que a mulher pode ser independente do casamento. Eu sei que as questões financeiras são portas para muitas brigas e discussões nos dias de hoje, porque a mulher, e eu me lembro que a minha maior dificuldade nos primeiros meses de casada foi isso, dividir com meu marido total controle de cada tostão que eu ia gastar. Então quer dizer que agora eu não posso mais comprar uma jaqueta, não posso mais comprar um sapato sem avisar ele? Como é que a gente entra nessa sintonia? E as solteiras, inclusive, agora eu estou me referindo mais às mulheres, mesmo as que trabalham fora e têm sua independência financeira, vão ter que aprender a lidar com isso, né? Com certeza. E se não aprenderem, aí o casamento, infelizmente, acaba ficando fadado à destruição. Mas esse é um tema um tanto complexo quando a gente lida, principalmente porque se a mulher ela decidir casar, mas ela tiver essa mentalidade que hoje a sociedade ensina e prega e imprime em nós. As mulheres dessa geração, elas estão com isso impregnado dentro de si. Se não der certo, também separa, porque eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Totalmente fora, inversão de papéis com relação àquilo que a Bíblia instrui, né? Exatamente. Então, muitas vezes a mulher, ao se casar, ela já tem a casa dela, algumas vezes, tem o carro, tem uma vida financeira bem estabelecida, mas aí vai depender daquilo que ela quer construir, da mentalidade que ela tem. Quando Deus pensou no casamento, Ele não pensou nisso. Ele não pensou que E exatamente, um casamento que não dá certo é aquele onde cada um fica vivendo a sua vida. Cada um tem o seu dinheiro. Eu já ouvi falar de casais onde um não sabe quanto o outro ganha. Eu não sei como é que esse casamento dá certo, né? Como que dá certo? Não dá para ser assim. Casamento, no pensamento de Deus, quando você vê na Bíblia, é uma vida compartilhada. E não tem como compartilhar a vida se não for dessa forma. Um se tornando vulnerável para o outro e permitindo que o outro entre no mundo dele. Então, no casamento não tem mais esse negócio, isso é meu, não, isso é seu. Não, é tudo dos dois. E aí isso é um tanto complexo. Na minha família, por exemplo, eu sempre nasci e morei na mesma casa, dormi do mesmo lado do quarto ao longo dos meus 21 anos. Eu casei com 21 anos. Dormi do mesmo lado do quarto, sempre tive as minhas coisas. E na família do meu marido não era assim. Eles eram em 5 irmãos. Uma época morava com um irmão, outra época morava em outro canto, na casa de um tio. Então, eles nunca tiveram muito as suas coisas. Então, assim, até hoje isso não gera um problema. Mas tem horas que ele está mexendo nas minhas coisas, eu falo, as minhas coisas, ele fala, esquece, não tem mais isso. Não tem mais algo que seja seu. E se a mulher de hoje em dia não tiver disposição de viver o que Deus sonhou, não tem jeito. Então, talvez é melhor ela ficar sozinha mesmo. Mas tem muitas mulheres, e eu acompanho algumas, e falo para elas, você tem certeza que é isso que você quer? Porque ao você decidir se casar, não vai funcionar se você não abrir mão de determinadas coisas.
E aí você vai viver, tem situações que é melhor ficar sozinha do que você, se você não quiser abrir mão, é melhor então que fique só. Ah, não, mas eu quero casar. Então aí você precisa aprender que é isso. Casamento é uma vida compartilhada, não tem jeito mais, não existe mais esse negócio. Isso é meu, isso é seu. Ah, eu pago essa conta, você paga aquela, porque isso em algum momento vai pegar... Vai dar problema, Vai né? dar problema. Até porque, fico imaginando, não consigo imaginar duas rendas, independente de quem ganhe mais, se seja o homem ou se seja a esposa, mas principalmente se a mulher ganha mais, não consigo compreender como que ela pode ter o dinheiro dela, porque eu acho que isso de alguma forma diminui o homem. Se o dinheiro é dos dois, independente de quanto cada um ganha, eu acho que fica tudo mais equilibrado, não é verdade? Exatamente. Então, a mulher sábia, a Bíblia fala que ela edifica a sua casa. E a mulher que quer edificar o seu casamento e a sua família, ela tem que ir completamente contrário ao padrão do mundo, ao padrão que a sociedade prega, ainda que ela trabalhe fora. Porque eu estava até falando isso, que a gente cresce ouvindo que você tem que trabalhar, você tem que ser a melhor, você tem que estudar, depender de homem de jeito nenhum, nunca. Você pode... Então, isso está impregnado nas nossas atitudes, e ainda que a gente não fique pensando isso o tempo inteiro... Está no nosso subconsciente mas já, está né? lá, em algum lugar ele está. E aí eu penso que é esse que é o problema, porque não foi assim que Deus formou e Deus planejou que fosse. Então, se a mulher hoje ela não tem essa disposição de abrir mão de algumas coisas... Ainda que ela trabalhe fora, e não é pecado trabalhar fora, não é pecado, e a gente vê cada vez mais, até muitas vezes, a mulher ganhando mais do que o marido, mas se ela não tiver isso muito bem trabalhado no coração, nas emoções, na maneira de pensar, eu acho difícil que seja um casamento de êxito, porque é isso que eu estava te falando, o casamento dá trabalho. É muito bom, a melhor coisa, tenho o mesmo pensamento que você, a melhor coisa que eu fiz, mas para que ele funcione, dá trabalho. Não é uma coisa tão simples, simplesmente, não, casei, a gente está na mesma casa, isso é só uma parte, mas que para que funcione, que seja algo agradável, que dê prazer, é uma coisa que precisa de investimento. E muita oração, a gente vai falar sobre isso também, pastor. Agora, uma curiosidade, fico aqui pensando, se para nós que nos casamos também com cristãos já existem essas dificuldades, eu fico imaginando das jovens e dos jovens que se relacionam e procuram um casamento com aqueles que não são cristãos. Posso imaginar que o conflito vai ser ainda maior, né? Com certeza, porque aí, na verdade, tem um conflito até mesmo do que um quer formar e o outro quer formar. A ideia de família é completamente diferente. Eu perguntava esses dias me perguntava a respeito de uma moça que eu conheço cristã que vai casar com um rapaz que não é cristão. E daí a pergunta que eu fiz foi, quando o primeiro filho nascer, como é que você vai fazer? Vai batizar? Não vai batizar? Vai ser apresentado? Porque são duas culturas diferentes. Então, num primeiro momento, não, tá tudo bem. Ele também gosta de Deus, não tem problema. A gente casa, depois a gente vê o que a gente faz. Não, você tem que ver antes, porque depois que você casou, daqui a pouco chegam os filhos. Em que fé que você cria esse filho? Eu não consigo imaginar as pessoas levarem com naturalidade algo que, para mim, tá na cara que vai dar problema. Não é verdade? Exatamente. É claro que até o padrão de família de um não cristão para um cristão talvez é diferente. Uhum. E aquilo que eles pensam sobre o que é uma família é completamente distinto. Então, essa coisa de, não, caso depois a gente resolve. Na verdade, a tendência de algumas coisas é piorar. E o casamento parece que extrai o pior de nós no primeiro momento. Uhum. Porque aí você mesmo tem algumas reações que talvez você nunca se imaginou tendo e nunca percebeu que pensava assim, ou talvez o tanto que você é egoísta e o tanto que você pensa em si mesmo. Então, deixando coisas... Não, depois a gente vê. Na verdade, o momento de definir, deixar tudo muito claro, é antes de casar. É antes do sim. Até mesmo no livro eu falo sobre isso. Depois do sim, acabou. Aí é sim para sempre. Não tem desfazer. Quando você está namorando, você desmancha se dá errado. Agora, no casamento não tem isso. E no namoro que não é cristão, ainda tem um agravante. Que tipo de namoro se terá, né? Se você namora alguém que não é cristão, como é que você termina uma relação depois? Tudo é muito mais complicado. Eu gosto de falar sobre isso, eu já vou para o intervalo, pastora, porque às vezes tem jovens nos assistindo que estão na dúvida, e daí as pessoas, os amigos falam, mas isso não tem nada a ver, imagina.
Quero ver no dia que for sexta-feira à noite você estiver querendo ir para sua igreja, porque tem algo especial, ele quiser ir para uma festa. Como é que vai fazer? Não é verdade? Num domingo especial. Ah, não, hoje é feriado, é um domingo de Dia das Mães, é um domingo de Páscoa. Tudo que você quer está na igreja. E o que essa outra pessoa vai querer? Como lidar com esses dilemas? Já é difícil casando com quem é cristão também. Não se coloca debaixo do jogo desigual, né? Uhum. Eu vou pro break, tá? Daqui a pouco eu tô de volta. E a gente continua conversando com a pastora Mariana Almeida, que hoje esclarece as nossas dúvidas sobre o relacionamento a dois. Não sai daí não que eu volto já. Você sabia que a palavra santo aparece 365 vezes na Bíblia? Isso significa que devemos ser santos todos os 365 dias do ano. O Temas Bíblicos está de volta, hoje recebendo a pastora Mariana Almeida, que esclarece as nossas dúvidas sobre relacionamento a dois. Nessa semana do Dia dos Namorados, a gente comemora aí dia 12, um dia tão importante, a gente vai falar sobre isso também. Casal, tirando tempo só para os dois, a gente vai conversar sobre esse assunto, mas eu quero mostrar o livro que está trazendo bom norte para o nosso bate-papo, que é o livro da pastora Mariana, Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais difícil do que eu? Esse livro vai ser sorteado no finzinho do programa lá na nossa fanpage, facebook.com/consulta temas bíblicos, tá? Pastora, queria voltar aqui agora falando sobre o início do casamento. Então, você tem a festa, a cerimônia maravilhosa. O que eu mais gostei do meu casamento foi a cerimônia, linda. Aí você passeia, viaja, né? Faz a lua de mel. Aí você volta para casa, ou você vai para casa de vocês agora e começa a vida real. E aí muitos conflitos começam. Conta um pouco pra gente sobre isso. Não só a sua experiência, mas também a experiência dos casais que vocês atendem. Como eu falei no outro bloco, no meu caso, eu não tive tantos problemas nesse início. Teve essas questões, mas que não viraram grandes problemas. Mas a gente costuma dizer que casamento em si não é a cerimônia. A cerimônia é só uma festa. E naquele dia tudo é tão lindo e eu acho que a gente se prepara tanto. Mas a gente fica tão anestesiado que a gente nem vê algumas coisas. Pouco aproveita, pouco percebe tudo aquilo que você contratou para acontecer naquele dia. E passa tão rápido que depois, na primeira cerimônia de casamento que você vai, dá uma vontade de casar de novo, de passar por tudo de novo. Mas aí a gente viaja e é tudo tão bom. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, e eu penso que muitas vezes é uma outra ideia que a gente tem errada sobre a lua de mel. A gente pensa que a lua de mel, tudo vai funcionar perfeitamente bem na vida íntima do casal. E não é bem assim. Na verdade, como os dois estão se conhecendo, talvez não vai ser, as primeiras vezes elas não vão ser as melhores. Mas com certeza, à medida que o casal vai conversando e vai falando sobre o tema, a coisa tende a ficar melhor. Aliás, um problema é que já começa com frustração, né? Muitas vezes, porque, principalmente imaginando que é casais cristãos e que os dois casam virgem, não é tão simples as coisas assim no começo. Então, tenha calma e paciência, né? Tem que ter calma e paciência. No meu caso, do meu marido, foi assim, nós dois casamos virgens. E até você descobrir, até primeiro o que você gosta. Passar vergonha, tem tanta coisa, nesse primeiro dia, tudo bem complicado. Mas é gostoso pelo fato de, depois de tanta correria, que é uma preparação de casamento, de os dois estarem juntos, é aquele primeiro momento que você sonhou com isso. E eu acho fantástico, acho que é um momento necessário. Mas a realidade começa, e o casamento começa mesmo, é quando volta para sua casa. E aí é um dia após o outro de construção e de conhecer um ao outro, porque eu imagino que por mais uma pessoa, que por mais tempo que ela possa ter passado junto, antes de se casar, na verdade tem algumas coisas que a gente conhece mesmo só depois que casa. E a gente descobre, você vai conhecer uma outra pessoa, porque uma coisa é a gente conviver por alguns momentos ao longo do dia, e por mais que se veja todos os dias, mas não é a mesma coisa do que você conviver debaixo do mesmo teto e dentro da mesma casa. E aí vai começar a descobrir as manias de um, de outro, e coisa que um gosta e que outros gosta, que o outro gosta. Então isso é um processo que não é tão simples. Agora eu penso que quando a pessoa, e a gente ministra curso para os noivos,
E eu sempre falo para eles, falo a real de tudo do casamento. E a gente está finalizando, inclusive, uma turma, e as moças falavam assim para mim, pastora, mas do jeito que você está falando, eu estou ficando assustada. Aí eu falo para elas, olha, você está ficando assustada, você não sabe nem, assim, é muito pior do que eu estou dizendo, né? Ela fala, desse jeito, você quer fazer a gente desistir? Não, eu só quero que vocês entrem no casamento conscientes da realidade e do que espera. Porque quando se você está achando que é só flores, a hora que vier as frustrações, aí o tombo vai ser pior. Agora, quando você já sabe que essas coisas acontecem e que elas são normais, talvez você tenha uma predisposição maior de assumir o processo e de lidar com ele e bola pra frente, vamos ter que fazer esse negócio funcionar. Você está falando, me faz lembrar de uma frase que eu escutei de uma pastora, que é a menina se casa com o príncipe do cavalo branco, né? Aí depois que casa, ela fala, o príncipe vai embora, ela fica com o cavalo. É uma brincadeira, mas na realidade o homem não tem a paciência, principalmente depois do casamento, para o dia a dia do namoro, né? Para as flores. E quando eu digo flores é para aquela conversa, para aquele bate-papo. Não, é tudo muito mais prático. Ele chega cansado do trabalho, quer comer, e depois quer tomar um banho, depois quer ficar horas na frente da televisão assistindo nada. São as coisas do homem. E vice-versa. As mulheres, já em compensação, muitas vezes querem contar o dia inteiro, e o homem vai ter que ouvir ela contar o dia inteiro. É importante entender que tem uma realidade a ser respeitada aí, né? Exatamente. Eu penso que quando os dois entendem que, como a gente já falou, um e o outro são diferentes, um e o outro têm necessidades diferentes, eu acredito que a gente consegue construir um relacionamento onde há respeito. E respeito não fala só de eu não falar palavras pesadas e ofensivas, mas disso, de eu entender que o meu marido, quando ele chega do trabalho, ele tem um tempo que é dele e que não adianta eu tirar isso dele. Por outro lado, o homem também tem que entender que a mulher ficou naquela expectativa de encontrá-lo ao longo do dia e de contar talvez outras coisas. Às vezes tem casais que se falam várias vezes aos dias, tem outros que talvez não tanto. E de contar, de repente, algumas coisas que talvez ela já até contou ao longo do dia, mas... Os detalhes, né? Exatamente, mas naquela hora tá pessoalmente e tá contando e tá falando. Então, eu penso que quando um e o outro tem essa predisposição de entender, poxa, ela tem o jeito dela, ele tem o jeito dele, eu acho que a coisa vai se tornando mais fácil a hora que eu consigo perceber, e eu acho que à medida que a gente vai convivendo junto, é que a gente tem que ter essa percepção de sentir o outro. Então, quando eu falo que a ideia de solteiro é diferente da realidade, é porque a gente pensa que tudo vai encaixar muito automaticamente, e não é assim. Eu vou começar a perceber que ele tem esse momento. Então, às vezes eu falo para as jovens, todo homem ele tem um time certo para você conversar determinados assuntos. Mas mulher já quer chegar já falando, fala tudo e fala um monte. Então, se não é no time certo, o negócio não funciona, ele não quer nem ouvir mais. Até para pedir ou para convencer ele a mudar uma ideia, porque a mulher tem a visão além. Às vezes a gente já vê que o negócio está errado, a gente já quer que ele mude de ideia naquele plano dele. Eu lembro que a minha mãe sempre falava, quando eu queria pedir alguma coisa, excursão da escola, aquele negócio que eu precisava comprar, minha mãe sempre falava, deixa que eu falo com ele, eu começo a falar na hora certa ou eu te aviso a hora de falar. O meu pai era sempre depois que jantava, acho que até hoje ele segue sendo assim. Mas cada homem tem esse time, né? Tem esse momento e a mulher tem que descobrir qual é, né? Ela precisa, não tem como receita de bolo, não dá para falar, porque cada um tem o seu jeito. Agora, se ela se começa a ficar atenta disso, simplesmente, não, essa hora que eu cheguei e falei, porque tem determinadas coisas, quando você não fala nesse momento certo, ele não quer nem ouvir, já... Mas agora, quando você fala no momento certo, mesmo que ele não concorde, ele te dá chance de resposta, e aí a coisa fica assim e não azeda o processo. Agora, quando ela atravessa e extrapola, e já... Aí eu acho que fica mais complicado, e aí é onde vão nascendo os problemas e que vai se tornando mais complexo e às vezes não tão agradável estar junto. Falar no momento certo é muito importante, porque acontece comigo, com certeza já aconteceu com a pastora. Às vezes a gente fala para eles até não concordam, mas refletem. E depois você escuta ele falando para alguém, eu estava pensando, não, quem estava pensando era a gente, mas tudo bem. Pelo menos ele entendeu o que a gente quis dizer, né? Acho que isso acontece muito numa relação, né? Acredito que sim. Eu acho que algumas vezes para o homem considerar assim, tipo, não, a sua ideia é melhor,
nunca vai ser, eu acho que dessa simples, forma. né? E acho que nunca vai ser dessa forma tão declarada pra gente, de que a nossa ideia é melhor. Mas aí você percebe que ele encontrou quando a atitude que ele tem coincide com aquilo que você falou, ou quando você vê e percebe assim, não, eu tava pensando, eu achei melhor e tal, e eu fico pensando às vezes isso. Não, peraí, não foi você que achou melhor, fui eu que te falei. Mas eles sempre começam assim, como se fosse um pensamento deles. Não tem problema, a gente tem que deixar eles acharem que a ideia foi deles, não tem problema isso, né? E aí é isso, misturou e aí virou uma ideia do casal, virou exatamente essa coisa, aquilo que a gente pensa. E não necessariamente foi essa coisa de falar, não, foi a sua ideia. Talvez ele não vai fazer isso e no dia a dia nem seja assim que aconteça. Mas isso não importa. O que importa é se está funcionando, é se um e o outro conseguem se fazer. O melhor está acontecendo, né? O melhor está acontecendo, a família está avançando. E uma coisa talvez que eu acho importante ressaltar é que às vezes a mulher pensa que na realidade, quando lê na Bíblia sobre a questão da submissão da mulher, a mulher pensa, e muitos homens também pensam, que submissão é uma coisa burra de mulher que não pode falar nada, não pensa, não tem opinião. E não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia demonstra. E a submissão também não foi um castigo que Deus deu para Eva. Porque Deus já havia estabelecido a submissão antes mesmo do pecado. Então a submissão, e também não é alguém, um não consegue fazer o outro se submeter a ele. Porque submissão é uma questão de coração. De eu voluntariamente me colocar debaixo de alguém, porque eu entendi que aquela pessoa, ela tem uma autoridade compartilhada. Deus compartilhou da autoridade dele com o meu marido, independente de quem o marido seja. E eu sei que isso é algo bem polêmico, algumas vezes que eu já falei sobre isso. Às vezes em pregações, ou mesmo relacionando com as pessoas não entendem muito bem isso e não aceitam. Isso não quer dizer que a mulher ela tem que sofrer debaixo de um homem, nada disso. Mas a Bíblia não estabelece um tipo de marido no qual a esposa tem que submeter. Ela diz única e exclusivamente que a esposa ela deve se submeter ao seu marido. Agora, na submissão, a mulher ela tem sim opinião, ela pensa, ela sabe enxergar as coisas e ela tem que ser ouvida. E ela pode orar para mudar qualquer situação. A gente tem que aprender a usar mais essa arma, não é verdade, pastora? Tem a maior parte algumas coisas que é só oração que muda. Eu já vivi situações com meu marido, eu me lembro que a gente orava junto por uma determinada coisa que ele queria, e foi na compra da nossa casa, ele queria uma casa. E a gente orava junto, enquanto ele orava alto, eu falava assim, o Senhor sabe que no meu coração eu não sinto paz, eu tenho certeza que não é, então o Senhor toca no coração dele. Então, a gente vai trabalhando e eu percebo o quanto a oração mostra ou pra gente que a gente está errada, ou pra ele o que ele tem que fazer. É fantástico o que a oração faz, né? Isso. Eu penso que quando as opiniões não batem, talvez para alguns homens é muito simples falar, eu mando aqui, eu faço, e é assim, acabou. Mas eu penso que o homem sábio também, ele para e faz isso. Então vamos orar. E vamos, a hora que está batendo de frente, principalmente quando são coisas importantes, assim, e que determinam o rumo da família. Porque às vezes algumas mulheres até pensam, não, mas é muito mais fácil para o homem. Eu não acho que é tão simples assim. Eles direcionarem e eles conduzirem, porque a responsabilidade é muito grande. Muito grande, exatamente. De para onde conduziu a família, o que é que foi que fez. E ainda que talvez determinadas coisas não viva nesse presente momento, mas um dia a Bíblia fala que nós prestaremos contas diante de Deus. Apesar de que tem algumas coisas que são aqui mesmo e que vai viver aqui. E aí, a colheita, né? A colheita. Não adianta eu plantar morango se eu quiser mamão. Agora, pastora, uma curiosidade, eu acho uma coisa importante para a gente falar nesse tema da submissão. Vamos supor que tem um assunto, uma sociedade que o marido quer fechar, o marido quer mudar de cidade por causa do emprego, enfim. Um assunto que a mulher já percebeu. Porque Deus, quando Ele fez a mulher, Ele fez para ser adjuntora. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem uma percepção além do marido. Então, a gente olha e fala, não é seu amigo, não vai fazer sociedade com ele. O marido é cristão, mas ele quer mudar de cidade, enfim. Qual que é o seu conceito, no fim? Ainda que a mulher saiba que está errado, a última palavra é do marido e a gente tem que seguir, não? Eu acho que esse é o conceito de submissão, né? A gente tem que seguir a última E depois palavra. A gente não pode falar pra eles. Eu sei que é tão difícil. É tão difícil não falar isso, porque o homem já tá, quando deu errado, ele já tá abalado com aquilo que ele fez, né? E eu sei que algumas vezes eu mordo a minha língua e eu fico pensando por dentro, eu avisei. Eu falei. A gente tem que conseguir não falar isso, né? Tem. Isso é um desafio, né?
Mas é aí onde que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Eu penso que essas coisas, se a mulher... Na verdade, em decisões tão importantes assim, eu teria algumas atitudes, assim... uma mudança de cidade, por exemplo. É uma coisa muito complexa e que envolve, principalmente quando já tem filhos, uma coisa quando tá só os dois. Mas outra coisa é quando tá, né, os filhos e quando você tem outras pessoas que estão envolvidas nisso. Então, eu penso que eu teria uma atitude mais incisiva. Tem que ser mais... né, em alguma coisa assim tão importante desse jeito. Mas, ainda assim, no final a decisão seria dele e tem que inclinar e aí não dá para dizer. E casamento é exatamente isso. Na bonança, não é assim que a gente fala? Quando tudo der certo ou se tudo der errado, a gente está junto. Então, tanto o êxito, que é vivido junto, o prejuízo também é vivido junto, seja de um lado, seja de outro. Porque a gente também erra, né? Porque a gente está falando aqui mais com as mulheres, mas as mulheres também erram. Uma experiência interessante que eu tive, não sei se eu já dividi isso com os meus telespectadores, foi um culto que meu marido ia fazer em lar, né? Então foi ele que organizou tudo. Ele conversou com a pessoa, ele fechou e me avisou: a gente vai fazer cultos na casa de tal pessoa. Aí, quando nós oramos a respeito disso, Deus me falou claramente: você vai pregar no primeiro culto. E eu falei: avisa ele. Tá bom. Porque eu não ia virar para ele e falar então, ó, quem vai pregar sou eu. A segunda vez, preparei a palavra. Na segunda vez que nós oramos, já um dia antes desse culto, eu orei e falei: Senhor, o Senhor está confirmando isso no meu coração, o Senhor pega, o Senhor avisa ele, que eu não vou falar isso para ele, o Senhor avisa, porque foi ele que organizou tudo. Quando acabou a oração, ele virou para mim e falou: engraçado, acho que Deus me falou um negócio. Aí eu: sério, que negócio? Sei, eu tô achando que quem tem que pregar nesse primeiro culto é você. Eu já sabia, mas eu estava esperando Deus te avisar. Então, eu percebo que a oração tem um segredo espiritual fantástico, não é verdade? Quando Deus fala, um homem que ele é temente ao Senhor, não tem jeito. Agora, às vezes, quando a esposa fala, tem momentos que a gente fala e que, de fato, é algo de Deus. Mas tem horas que a gente fala também, essa percepção mais aguçada que nós temos, ela foi deturpada pelo pecado. E, às vezes, a gente usa ela para manipular. Tem até porque a gente sabe usa. Que, desculpem os homens, mas a mulher sabe que tem poder de manipular o marido, sim. Manipula. E se ela não for uma mulher de Deus, e mesmo sendo muitas vezes para a gente conseguir o nosso objetivo, a gente tem uma atitude que não é a atitude correta, né? Porque aí entra o lado emocional. O lado emocional da mulher é muito forte. E aí essa percepção mais aguçada com o emocional, isso nem sempre funciona sintonizadamente. E aí é quando, se a mulher ela simplesmente decidir tomar o rumo que ela quer tomar e aquilo que ela acha que tem que fazer, e sem usar dessa arma que é a oração, e que eu penso que é o mais, porque aí a hora que Deus fala, quem vai falar contra? Mas às vezes uma mulher falando, mesmo que ela tenha uma percepção, às vezes ela pode estar, isso pode não estar exatamente alinhado, mas aí quando Deus fala, e um sinal de que Deus que falou mesmo, é quando os dois conseguem enxergar da mesma forma, porque Deus não vai falar para um de um jeito e para outro de outro jeito. Acabou, depois que casou tem que ser a mesma opinião sobre os assuntos. É lógico que a gente não vai concordar em tudo, mas assuntos decisivos como é ou não o momento de termos o primeiro filho, vamos ou não nos mudar, vamos nos tornar missionários ou não, Deus tem que falar isso com os dois, não é mesmo? Os dois têm que estar em paz no coração e percebendo, né, que é isso que Deus tem. Aliás, eu quero mudar para o próximo tópico, que você fala bastante sobre isso no livro, a gente lê bastante, que é a importância de unir as forças e não competir, como alguns casais fazem, ou querer um para cada lado. Vou deixar para o próximo bloco esse tema, tá bom? Eu vou para o intervalo e daqui a pouco estou de volta, falando hoje sobre relacionamento a dois. Você sabia que Roboão foi o homem que mais teve filhas na Bíblia? Ele teve 60 moças. Temas Bíblicos está de volta, falando hoje sobre relacionamento a dois com a pastora Mariana Almeida. Quem está dirigindo aqui tópicos do nosso bate-papo é o livro que ela escreveu, Espelho, Espelho e Meu. Qual será o resto da frase?
existe alguém mais difícil do que eu. Eu tô gostando demais de bater papo sobre esse livro que eu já li. Uma leitura rápida, gostosa. Eu vou reler, porque tem bastante ensinamento aqui. Pastora, um dos tópicos que tem aqui é unir forças. Você conta até um exemplo dos seus filhos em uma brincadeira. E a gente sabe que hoje, até pelo mercado de trabalho que envolve tanto a mulher, os casais às vezes divergem em competição, muitas vezes, ou querem ir um para cada lado. Um quer estar certo, o outro também quer estar certo, e daí muitas brigas acontecem. A gente é mais forte junto? Sem dúvidas nenhuma. A própria Bíblia fala isso, que melhor serem dois do que um só. Uhum. Então, e um só competindo com o outro, o casal ele tem que entender que o inimigo dele não é o seu cônjuge, não é o outro lado, não é a esposa, não é o marido, mas os dois eles têm que trabalhar pelo mesmo objetivo, que é de fazer a família funcionar, é fazer a família dar certo, é fazer os princípios que eles escolheram e os valores que eles definiram como família acontecer. Agora, quando um enxerga no outro, e muitas vezes, quando os conflitos eles começam em pequenas coisas e eles se tornam grandes coisas, porque eles acabam muitas vezes utilizando de ofensa, naquela hora você quer machucar, você quer fazer com que o outro perceba que você não gostou, e aí muitas vezes acaba usando de determinadas falas ou citando alguma outra coisa que vai afetar o outro lado. Isso acaba gerando essa divisão entre os dois. Uhum. E aí um acaba querendo mostrar para o outro que dá conta e que consegue e que é melhor. E quando isso começa, quando os dois eles estão competindo, um dos lados talvez vai ganhar e que vai ser mais forte naquele determinado assunto, e o outro como é que fica? Só que um casamento, a Bíblia fala que quando constitui um casamento, é uma aliança que está sendo constituída. E a aliança, se você perde, se eu tenho uma aliança com você, quando você perde, eu estou perdendo junto. E se você ganha, eu estou ganhando junto. Quando a gente decide, duas pessoas decidem se casar, se um tem só dívidas, e é isso que ele está levando para o casamento, depois que casar, a dívida se torna dos dois. E se era uma herança, a herança também se torna dos dois. O meu marido, ele sempre dá isso como exemplo, de que quando a gente se casou, eu tinha algumas coisas que os meus pais haviam guardado e deixado para nós. E do lado dele não tinha. Ele fala, eu não tinha um couro onde cair em cima. E é interessante que ao longo, eu fui a primeira dos meus irmãos a se casar, eu sou a irmã do meio, mas foi a primeira a se casar. E ao longo da vida, algumas coisas que a gente foi recebendo até depois que casou, a minha parte era sempre dividida, porque nunca era mais só minha, Acabou sendo dividida entre nós dois e a gente percebendo aquilo que era de mais importante naquele determinado momento e aonde deveria ser investido e tal. E quando o casal decide lutar um contra o outro, isso perde forças. Ao invés de agregar, isso faz com que um e o outro se tornem mais fracos do que é. Caminho errado, né? Exatamente. O caminho errado é como uma força de braço que faz. Na corda, né? Isso. Um puxando... Cabo de guerra, isso. Um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Quando, se os dois estiverem do mesmo lado, com certeza, cada uma dos objetivos do casal vão ser encontrados e conquistados muito mais facilmente. E aí, tanto a derrota quanto a vitória vão ter gostos distintos. Porque se nós ganhamos, se nós vencemos, se nós conquistamos, então isso é compartilhado, não é uma conquista só minha, mas é uma conquista nossa. E se nós perdemos, também a gente tem um ou outro para chorar, As coisas que nem sempre dão certo, nem sempre dá tudo tão certo. Eu me lembro de situações, até por conta do passado, de coisas que tinham vivido. Quando a gente comprou a nossa casa e meu marido pegou a chave, eu sabia que para ele aquele... eu digo que nós somos casal trocado. É lógico que quando ele me pediu um casamento, quem chorou foi ele. Quando pegou a chave da casa, quem chorou foi ele. Ele é mais sentimental que eu. Mas quando ele pegou a chave da casa e eu sabia o que estava representando pelo passado dele, por problemas financeiros que ele já tinha vivido, e ele se emocionou com aquilo... A conquista da casa, para mim, ficou mais emocionante ainda, porque não era só a minha conquista, era a história dele. Então, eu estava... Olha só que curioso.
eu estava transbordando de felicidade, não só pela conquista da minha casa, mas porque ele estava conquistando a casa. É uma coisa meio sobrenatural essa alegria que nos dá, né? Então, aí você viu, aí a conquista tem um outro sabor. Agora, se por outro lado tivesse uma competição, nessa situação mesmo que você está me dizendo, como que é que ficaria? Então, aí talvez no coração da esposa teria aquela disputa de tipo assim, foi ele que fez, foi ele que conquistou. Eu também dei dinheiro, eu não sei o quê. Então assim, agora quando os dois decidem, né, e decidem trabalhar juntos, isso se torna muito mais fácil. Eu acho que é até mais leve a caminhada do dia a dia. Pastora, aí eu fico com uma dúvida e eu quero falar bastante sobre isso. Papéis invertidos. A gente vê hoje, eu acho que independente da mulher, de como a mulher é, se ela trabalha fora, se ela tem sua independência financeira ou não, eu acho que é algo em comum em todas as mulheres, mesmo que elas não saibam disso. A gente quer alguém para cuidar da gente, para nos proteger. Independente de quem ganha mais ou quem ganha menos, eu acho que a figura do marido, é lógico que para quem teve essa estrutura familiar, fica mais fácil enxergar essa próxima estrutura da sua família. Mas eu entendo que a figura do marido tem que trazer para a mulher essa segurança. Eu brinco que às vezes, depois que eu me casei, se acontece de eu ter um pesadelo, eu acordo, meu marido está do lado, parece que é mais fácil eu voltar a dormir sem susto. Eu acho isso tão interessante, simplesmente pela figura dele. E eu percebo que hoje há uma inversão de papéis. Muitas vezes a mulher é o homem da casa, ela resolve os principais problemas. Existem questões que eu sei que eu poderia resolver, mas eu quero que meu marido vá comigo, que ele me ajude, que ele resolva para mim. Esses papéis no lugar certo, isso não é muito importante? Se a família quer viver um padrão bíblico de família, sim. Agora, existem casais que vivem o papel invertido e vivem bem, e são felizes assim, e ok. Mas eu trabalho não há tanto tempo, mas há algum tempo já com pessoas, e eu percebo que por mais forte que a mulher seja, por mais bem resolvida que ela seja em muitas coisas, ela sempre busca essa pessoa e essa figura no marido. E isso nem sempre é tão simples assim. A gente vive uma geração de mulheres que são muito fortes. E de homens, por outro lado, que não têm tido essa mesma preparação ou talvez essa mesma... Os homens continuaram sendo criados do mesmo jeito e as mulheres mudaram a forma de criação. A gente cresce para... muitas mães falam isso. Não quero que você... Eu não ouvi isso na minha casa, mas eu sei que muitas mães falam. Eu não vou te criar para ser dona de casa como eu fui. Eu vou te criar para ir para o mercado de trabalho. Então você vai estudar, E aí a menina já cresce com isso na cabeça, né? Mudou a forma de criar as meninas, né? Esses dias eu vi um daqueles posts assim no Facebook falando assim: os nossos netos não vão ter esse negócio de comida da vovó porque a nossa geração não sabe cozinhar. Então isso é totalmente contra a cultura de Deus. Porque por mais que a mulher trabalhe fora, por mais que ela tenha a independência dela, por mais que ela possa ter uma vida, né, ela possa ser uma executiva, mas não tem jeito, esse é um papel da mulher e que Deus estabeleceu assim. E a própria mulher de Provérbios 31, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, ela trabalhava também. E ela, para mim, a mulher de Provérbios 31, ali do versículo 10 a partir, se eu não me engano, é a mulher mais contemporânea, a mulher moderna está ali. Porque ela fazia absolutamente tudo. E por mais que, de repente, naquele momento ela já não precisasse mais, talvez, cozinhar, porque tinha suas servas, ela sabia dar ordem. Então, isso significa que aquela mulher sabia fazer tudo aquilo, né? Porque ela sabia dar ordem a todas as servas dela, né? Ainda que você tenha alguém... É nosso papel fazer isso e fazer com que tudo funcione. Não é tão simples, né? Eu acho que você conciliar uma vida fora, a vida dos filhos, a comida, a roupa, é um trabalho tanto, é um desafio bem grande. Não é tão simples assim, não. E realmente acho que acaba sendo bastante coisa, né? Mas se foi assim que Deus achou que tinha que ser, e acredito que até por isso Ele colocou algumas características tão distintas na mulher, e por isso que mulher talvez consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Você consegue estar conversando aqui e prestando atenção na conversa que está acontecendo aqui do lado, e participa dela e volta sem perder a linha, sem perder, né, a linha de pensamento. Então, assim, eu acredito que é por isso até que Deus nos colocou e nos fez assim, com tantas características, né, e com tantos detalhes, e tão apegada a algumas coisas, ainda que nem sempre seja só as mulheres que sejam assim,
mas foi por isso que Deus nos fez assim, para que a gente pudesse dar conta de fazer todas essas coisas. E compreender, porque outro dia eu estava lendo, alguns livros até trazem falando sobre isso, que realmente existe uma porcentagem de casais que são um pouco invertidos nessas questões. Como eu e meu marido em muitas questões somos. Só que o curioso é que, na essência, a mulher continua sendo mais sentimental, principalmente nos detalhes, nas bobeiras, o homem continua sendo mais objetivo. E os papéis, ainda assim, não podem ser invertidos, eles estão muito claros. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da estrutura familiar. Quem não teve essa estrutura familiar com essa ordem, e a gente sabe que as famílias de hoje, infelizmente, são famílias mosaico, como se fala, então, às vezes as pessoas são criadas de uma maneira diferente. Quem não teve essa família bem estruturada, vai ter problemas na hora do casamento? O que é importante essa pessoa aprender para poder se casar? Problemas, eu acredito que depende da maneira como você encara, que foi aquilo que eu já te disse desde o início. Se você entende que, ainda que você teve um contexto, existe esse contexto seu e existe um padrão que a Bíblia estabelece. Não é esse padrão que a Bíblia estabelece que eu quero viver. Então, aí vai ser uma construção de dia a dia, de situação por situação, de contexto por contexto e de revendo cada ponto que a gente está vivendo e aonde que isso se encaixa e como é que acontece, como que Deus pensa. Se a gente for para a Bíblia e ver o que Deus pensa a respeito de cada uma das áreas de uma família, é possível. Eu vim de uma família desestruturada, meu marido veio de uma família desestruturada, mas quando hoje eu vejo os meus filhos, eu sempre falo isso para eles. Hoje vocês vivem um contexto, a gente não é perfeito, nem eu nem ele, mas os meus filhos hoje vivem um contexto de família que não foi o mesmo contexto que eu vivi. Então é possível, porque a gente tem esse padrão que é a Bíblia. Porque a gente tem o Espírito Santo habitando no nosso interior e que nos conduz e que nos ensina. A Bíblia fala que a unção de Deus, ela permanece em nós e ela nos ensina todas as coisas. E uma coisa importante, que eu acho importante ressaltar, é que a mulher de Provérbios 31, algumas pessoas pensam, não, foi um homem que escreveu isso, só pode ser porque ele idealizou que essa mulher... Né? Porque se a gente olha para ela e para a realidade... Ela acordava cedo, ela fazia as coisas da casa, ela cuidava dos filhos, ela cozinhava, ela dava ordem às servas, ela bordava, ela costurava, ela ia ver as propriedades que o marido ia adquirir para avisar ele se eram boas ou não. Essa mulher, e o marido dela a amava todos os dias da sua vida e ela tem o coração do marido na mão. É fantástica essa mulher. Exatamente. Né? Mas essa mulher, ela foi falada... E ela foi compartilhada na Bíblia por uma outra mulher. É uma mãe dando conselho ao filho, o tipo de mulher que ele deveria procurar para que ele pudesse se casar. Então, imagino que ela deveria ser assim, essa mãe, e ela dando conselho ao seu filho, que tipo de mulher que ele deveria escolher para estar do lado dele. E eu penso que se algo tão específico Deus colocou na Bíblia... Tantas coisas talvez ficaram fora da Bíblia. E se algo tão específico Deus estabeleceu para que tivesse ali, é no mínimo para que a gente tivesse um alerta e para que a gente pudesse, né, atentar para isso e cada dia buscar se tornar alguém melhor, alguém mais parecido com esse padrão. Porque eu enxergo assim, foi um padrão que Deus estabeleceu, que assim deveria ser. E aí, no dia a dia, circunstância por circunstância, a gente vai se adequando e vai se transformando e vai permitindo que aquilo que a gente vai vivendo vai trabalhando no nosso coração de maneira que a gente vai se parecendo mais com ela em outra atitude. E eu vejo que as mulheres de hoje, cada vez as gerações parecem que são mais frágeis, assim, né? A minha mãe tem uma força e uma desenvoltura, assim... Parece que eu não tenho a mesma disposição para algumas coisas e parece que ela nunca está cansada e o tempo inteiro ela de fazer tudo, né? Parece que o tempo inteiro ela tem uma energia e eu já estou com a língua para fora e ela tá... Então eu vejo que cada vez mais, ao mesmo tempo relacionando com algumas adolescentes que só estudam e elas falam para mim, ai, tô tão cansada. Eu falo, não fala isso para mim, eu tenho 3 filhos, uma casa para cuidar, esse tanto de gente que está debaixo da gente. Como você consegue falar para mim que você está mais cansada do que eu? Às vezes só estudou de manhã, dormiu a tarde toda e aí ainda assim consegue estar cansada. Então eu vejo que tem um pouco isso. O contexto de vida, ele não é o mesmo, mas independente disso,
cada um dos pontos que a mulher virtuosa ela atentava são pontos que a gente tem que atentar e tem que trabalhar e tem que se buscar isso para que a gente possa. A Bíblia fala que o marido da mulher virtuosa, ele era honrado na cidade. Uhum. Então, talvez ninguém nem sabia quem era ela, mas a atitude dela era tão nobre. Refletia no marido. Que refletia no marido. A gente já volta a falar sobre isso. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco também, que é sobre o primeiro milagre de Jesus. Foi feito num casamento. E eu queria fazer uma pergunta a respeito das mulheres que estão nos assistindo hoje, dos homens que estão nos assistindo hoje. Falam muito bonito tudo isso aí que vocês estão falando, mas o meu casamento hoje é um casamento infeliz, eu estou passando por problemas, o meu casamento é xoxo, não tem graça. O que fazer? A gente vai falar um pouquinho do que traz o livro a respeito desse milagre. Eu vou pedir para a senhora aconselhar essas pessoas, tá? Antes da gente ir para o intervalo, hoje é dia de Guia da Bíblia e a gente vai para o último episódio do livro de Gênesis. Vamos conferir. Olá! Chegamos à última aula sobre o livro de Gênesis. Na aula passada, eu havia falado sobre José, um dos 12 filhos de Jacó. José ele foi rejeitado pelos outros irmãos, porque de certa forma Jacó o privilegiava, deu-lhe uma capa diferenciada, dava atribuições a José que não dava aos outros irmãos. Então eles, por inveja, por ciúme, enfim, rejeitam José e o vendem, né? Primeiro tentam matá-lo, mudam de ideia, mas no final o vendem para uma caravana que leva José até o Egito. Lá no Egito, José tem grande provação da sua fé. José, ele tem uma caminhada difícil. Primeiro, ele é um escravo na casa de Potifar, ele é acusado facilmente, vai até a prisão, lá ele fica durante muitos anos, mas então chega um momento em que Deus traz libertação para José. Mas aproximadamente José fica nessas tribulações na sua vida em torno de 8 a 10 anos. Importante ressaltar que nada é por acaso em nossas vidas e José entende isso. José tem no seu coração o que ele aprendeu sobre Abraão, sobre Isaac e sobre o próprio pai, Jacó. Dos livramentos de Deus, mesmo que momentaneamente a vida não lhe seja favorável, Jacó mantinha-se firme nas promessas que Deus havia lhe feito. E que promessa Deus havia feito para José? Deus tinha dado um sonho especial a José, onde ele seria como um governante, liderando inclusive sobre seu pai e seus irmãos. E isso acontece, porque depois de um certo tempo na prisão, José recebe a liberdade ao interpretar um sonho muito especial do faraó. Nessa interpretação do sonho de Faraó, Faraó coloca como governador do Egito. E nesse momento, lembre-se que Deus sempre quer a reconciliação. Seus irmãos saem de Canaã devido à fome que havia lá e vão buscar comida no Egito. José, já transformado como um egípcio, porém guardando no seu coração aquilo que Deus havia falado para ele, reconhece os seus irmãos e também os perdoa. E através de uma série de estratégias que você vai ler na Bíblia, Deus reúne novamente a família, traz reconciliação e traz restauração. E mais do que isso, traz salvação para o povo de Israel. Por quê? Porque Jacó e toda a sua família, os seus servos, os seus pertences, os seus animais, vão habitar na terra de Gósen, lá no Egito, por conta da fome que há em Canaã. E José, pela sua condição de governador, traz para seu povo todo um cuidado para que nesse momento de tribulação na terra, que seria a terra de Canaã, o seu povo, o povo de Deus, ficasse bem cuidado. Vejam, interessante o quanto Deus aplica nos seus filhos algo que passa no coração dele. Deus é um Deus perdoador e misericordioso. A mesma misericórdia com que nos trata, Ele colocou no coração de José. José poderia ter se vingado. Ele tinha toda a posição, todo o poder, poderia se vingar dos seus irmãos que o rejeitaram e que, na verdade, foram, de certa forma, responsáveis pelas tribulações que ele passou. Porém,
José diz algo muito importante no final do livro de Gênesis, quando toda a família está reunida. Ele vai falar que foi por causa disso mesmo, para a salvação do povo de Deus, que ele passou por tudo aquilo e pôde estar naquela posição. Ora, isso tudo foi destino? Sorte? Não. Lembra-se do plano de Deus? Lembra-se da promessa que Deus fez a Abraão, de fazer de Abraão uma grande descendência, ter uma grande descendência, que seria bendita? Pois bem, se o povo de Israel morresse de fome na terra de Canaã, isso não aconteceria. Então Deus escolheu um homem, José, para continuar a cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel. Ficaram muitas dúvidas? Que bom! Vem então para a grade aprender mais e sanar as suas dúvidas. Obrigada! E o endereço eletrônico para você ter as informações é agrade.com.br. A semana que vem, no Guia da Bíblia, a gente começa o estudo sobre o livro de Êxodo. Você não pode perder. Eu vou para um intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Deixa eu mostrar aqui o livro Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais difícil do que eu? É o livro da pastora Mariana, que hoje esclarece as nossas dúvidas sobre relacionamento a dois. No final do programa, vai ter uma foto minha com um livro para você concorrer ao sorteio. Você vai entrar na fanpage do programa, facebook.com/consulta temas bíblicos, e lá você vai encontrar pertinho da foto o nosso aplicativo para sorteios. Você vai clicar lá, vai curtir a nossa página, não esquece, e vai concorrer ao sorteio, tá bom? Você pode ser o ganhador desse livro, que com certeza vai edificar a sua vida. Eu vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta, e a gente volta no próximo bloco falando aquelas pessoas que estão nos assistindo e estão com algum problema no casamento, talvez estão tristes, falando que o casamento não tem mais graça. A gente está na semana do Dia dos Namorados. Será que, às vezes, depois dos filhos, não falta isso para os casais, mais relacionamento? Eu vou para um break e já volto falando sobre isso. Você sabia que o Jordão é o rio mais notório e misterioso da Bíblia? Pois foi nele que o profeta Elias, com seu manto, feriu as águas e o dividiu em duas partes. Assim, juntamente com Eliseu, atravessou-o pelo meio, em terra seca. E foi nesse mesmo rio que Jesus foi batizado por João Batista. Temas Bíblicos está de volta na semana do Dia dos Namorados, falando sobre relacionamento a dois, com a pastora Mariana Almeida, que está aqui. Pastora, a gente conversou um pouquinho, eu falei sobre o que a gente ia falar nesse bloco, no bloco anterior. Tem pessoas nos assistindo que talvez estejam com problemas no casamento. Quando a senhora divide conosco a sua história, fala que no nascimento dos filhos, algumas coisas tiveram que se adaptar. E eu sei que muitos casais reclamam porque falam que o casamento fica sem graça, porque param de sair só os dois, de ter uma vida juntos. Os maridos às vezes ficam com ciúmes dos filhos quando nascem. E Jesus fez o primeiro milagre num casamento. Tem alguma coisa aí, não tem? Interessante a gente ver, a gente começou falando sobre isso, que a primeira constituição de família, de vida humana, né, que Deus fez foi a família. E depois, quando Jesus vem, o ministério dele dá início num casamento. Então, isso com certeza fala algo para os nossos corações e nos mostra o tanto que Deus valoriza isso, o tanto que Deus valoriza casamentos que funcionem, que deem certo, o tanto que Deus valoriza que pessoas possam estar juntas e construir esse núcleo familiar de maneira que sejam felizes e que isso funcione. Ainda que nem sempre é isso que a gente vê. Esses dias para trás eu estive ministrando num culto para os jovens e a gente tinha um pouco mais de 150 jovens lá no dia. E eu, ministrando, fiz uma pergunta para eles. Eu estava falando sobre que o jovem, ele tem força. E essa força dele, ela deve ser empregada naquilo que ele quer construir, quer colher lá na frente. E eu perguntando para eles, quantos aqui gostariam de ter o mesmo estilo de família que talvez você veio dos seus pais e que você se alegrasse com isso e para você tá tudo bem? E numa plateia de em torno de 150 jovens, acho que 10 levantaram a mão de que queriam repetir essa mesma contexto de vida familiar que eles viveram. Então, isso quer dizer que a gente vive um contexto de famílias muito destruídos e muito longe daquilo que Deus planejou. Independente disso,
Jesus, ele é o mesmo sempre. Mesmo Jesus que fez um milagre naquele casamento, é o Jesus que pode fazer hoje milagre. No casamento de quem precisar. Na verdade, eu acredito que todo casamento passa por um momento água. Seja ele no início, seja ele depois dos filhos. Né? Na minha experiência foi depois dos filhos, mas eu atendo casais que já começaram, né, na disputa e um com o outro e até isso casar. Agora é importante que eles entendam que por mais que os filhos e amar filho é uma coisa muito fácil, porque é um amor que vai além de você. Agora amar marido, amar esposa nem sempre é tão fácil assim. É mais fácil amar filho do que amar marido. É mais fácil porque filho você não escolheu mesmo, ele veio do jeito que veio e é incrível como naquele momento, por mais que você espera 9 meses e você fica imaginando como vai ser, algumas, né, nasceram e desde que cresceram sempre quiseram ser mães e talvez sonharam isso ao longo da vida, depois tem esse tempo da gravidez de 9 meses, mas é incrível como naquele momento que você está diante do seu filho, é uma coisa que não tem como explicar, não tem como uma palavra para descrever aquilo que a gente sente. Eu acho que tanto para o marido quanto para a esposa, eu acho que para os dois. Filho é uma coisa assim louca que consome nosso coração, as nossas noites e por mais que talvez, né, algumas às vezes falam para mim, pastora, será que eu vou, quando meu filho acordar de madrugada, será que eu vou acordar? Eu falo, pode ter certeza, porque a partir daquele momento que nasce, acabou, a gente nunca mais é a mesma pessoa e nunca mais dorme do mesmo jeito. Agora, isso não pode vir e preencher um espaço do relacionamento conjugal. Muitas vezes, quando isso acontece, os dois já vinham com problemas. Ou mesmo que o casamento, como no meu caso, eu nunca tive um casamento ruim de todo. Nunca foi assim. Mas eu penso que chega esse momento que ele vira água. Parece que tem alguma coisa que está meio fora, que precisa rearranjar e que talvez não é tudo aquilo. Eu cheguei nesse ponto. Não era tudo aquilo que eu imaginava que ia ser. E aí foi esse tempo onde às vezes você para fechar para balanço. Eu e meu marido, na verdade, a cada ano, todo aniversário de casamento, desde o primeiro ano, é um tempo da gente fazer um balanço. O que foi no ano que passou? O que a gente fez que valeu a pena? O que a gente fez que não dá para repetir nesse próximo ano? Como que é que a gente vai viver daqui para frente? E eu lembro que depois, né, desse processo todo de Deus na minha vida, o que a gente sempre fala é que esse tempo antes dos filhos foi um tempo muito joia e depois foi até entrar, então foram 2, 3 anos ali que foi um negócio... Foram seguidos os seus filhos ou não? Eu tive os 2 primeiros, eles têm 2 anos de diferença. Eu não tinha sobrinhos próximos e criança nenhuma na minha família. Então eu ficava pensando, se eu tiver só essa minha filha e ela ficar por muito tempo só, vai reinar demais e depois ela vai, a hora que chegar o outro vai ser mais difícil. Então vamos providenciar. Porque ela deve ter sido primeira neta, primeiro sobrinha, primeiro tudo. Do meu lado tudo, do lado do meu marido não. Mas os sobrinhos já eram todos grandes e... É muito mimo, né? Acabava sendo, os meus 3 são os mais novos da família dele. Então, acaba sendo como se fosse, talvez, o primeiro. Porque todos já são jovens ou adolescentes. Então, e aí a gente, conversando, decidimos, vamos providenciar uma companhia para a Esther, a gente mesmo, já que meu irmão ainda era solteiro, meus irmãos ainda não eram casados, então não tinha muita previsão de quando isso viria. Então, quando a Esther fez 1 ano, a gente quis engravidar de novo, nunca pensei que ia funcionar tanto. Então, a diferença dos dois é 1 ano e 9 meses. Uma loucura. O começo foi uma loucura. Mas eu não me arrependo. Tanto que o meu terceiro filho deu uma diferença do João, que é o do meio, para o Arthur, deu de 4 anos. Aí disso que eu talvez me arrependi um pouco mais, porque a hora que a Esther e o João estavam bem. Tinha acabado a acordar a madrugada inteira. Eles viviam, já tomavam banho sozinho, se trocava, fazia muitas coisas só. Aí você começa tudo de novo, um bebezinho que chora e você não sabe por que chora. E tudo isso é meio complexo, não é tão simples. Então, assim, se eu posso dizer que eu tive um arrependimento, foi de ter esperado muito para ter o Arthur. Não deveria ter tido mais pertinho, porque aí a loucura é tudo de uma vez, a hora que passou também. Passou de uma vez. Mas eu acredito que talvez isso, nesse aspecto para o casamento, como a gente sempre foi tudo muito junto,
tudo muito conversado. Eu e meu marido, a gente sempre conversou muito sobre tudo, sobre todos os assuntos. Não tem nada que ele não saiba ou que seja assim. E o contrário também é real. Então, quando veio a minha primeira filha, e aí eu não conseguia estar tão disponível como antes. E aí eu acho que num primeiro momento a gente não conseguiu lidar muito bem. Eu acabava ficando mais estressada, acabava sendo um pouco mais difícil algumas coisas. Vocês já eram pastores? Quando eu casei com ele, ele já era pastor, ele ainda não era um pastor ungido, mas ele já estava no caminho para se tornar. Então, a vida sempre foi assim, né? Sempre, nunca, difícil momento, eu e ele, era sempre compartilhado. E a gente vive num estilo de igreja onde o relacionamento é muito real e a gente vive isso muito intensamente. Mas a gente não era pastor principal de uma igreja, ele era pastor auxiliar. Isso era um pouco mais fácil nesse aspecto, porque a bomba estoura na mão de um outro, sempre tem alguém acima. Mas ainda assim a vida é sempre muito intensa. E aí eu sempre muito... Quando a gente teve a Esther, a gente ainda liderava a rede de jovens, então eu acompanhava, mas não era mais do mesmo jeito. Pastora, eu não vou pedir para você contar a história que você conta no livro, porque senão perde a graça quando o pessoal for ler, mas algo aconteceu que caminhou para mim porque eu entendi como o principal do livro, que foi a sua autorreflexão. Porque o que a gente tem costume dentro do casamento sempre é apontar o erro do outro. Então o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, como o outro é difícil. E de repente perceber que não existe ninguém mais difícil do que eu acho que é o central do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Talvez as pessoas estejam infelizes com o seu casamento, porque houve uma traição e de repente essa pessoa está tentando seguir em frente, perdoando o outro. Porque por causa dos filhos, de repente esse casamento virou água. Às vezes há muita mágoa, mas qual que deve ser a nossa parcela de culpa nesses problemas, pastora? Uma vez que eu tenho esse padrão daquilo que eu tenho que ser, se os casais eles se dedicassem à esposa, qual que é o padrão de esposa que eu tenho que ser? E o marido, qual que é o padrão de marido que eu tenho que ser? Se cada um se dedicasse a isso, pronto, a maior parte dos problemas no casamento já seriam resolvidos. Porque geralmente começa assim, e um querendo mostrar o quanto que o outro está errado. Então, não que não possa se conversar sobre isso, mas quando todas as minhas forças eu concentro em mostrar para o meu marido o tanto que ele está errado, ainda assim sabendo que eu também tenho N falhas, N problemas, às vezes estou completamente fora daquilo que Deus estabeleceu para mim como esposa. Então, se cada um se concentrar nisso, fica tudo mais simples, tudo mais fácil, porque aí eu começo a perceber isso, que ele me fere às vezes, mas eu também muitas vezes firo. Na verdade, no meu relacionamento eu tomei uma decisão logo no início do casamento de não falar coisas que ferissem, porque lembro que uma dos primeiros problemas que a gente teve, o Espírito Santo falou isso para mim: para que você vai falar coisas que depois você vai ter que pedir perdão? Então ali eu tomei a decisão de não falar, porque às vezes na hora da raiva a gente fala coisas que a gente nem pensa, mas a gente fala naquela hora ofender, porque né? Você quer exatamente ofender, e aí isso vira um problema cada vez maior. Mas independente disso, existiam outras coisas e outras atitudes minhas que afetam o outro. Então, se eu me concentrar em alinhar isso na minha vida, entendendo, por que não fazer mas aí se eu fizer isso eu vou estar dando o braço a torcer, porque aí eu vou ser aquilo que ele quer que eu seja. Mas será que aquilo que o meu marido quer que eu seja não é exatamente também aquilo que Deus quer que eu seja? E o que tem dar o braço a torcer? Eu sei que na hora é muito difícil a gente dar o braço a torcer. E daí, no final do nosso bate-papo, a gente volta, na minha opinião, eu compreendo que a gente volta ao começo do bate-papo, quando a pastora falou para nós que existe uma diferença entre compreendermos e sermos. Quando eu atendia pessoas, e às vezes mesmo sendo solteira, chegam casais para você atender, eu tinha um entendimento do casamento. Depois que você se casa, você percebe que é completamente diferente, porque dentro do casamento, na hora da discussão, às vezes a gente que é cristão sabe tudo, então eu sei como é que eu tenho que fazer. Então quando você está com ciúmes, você não tem que brigar, você tem que orar, você tem que não sei o quê. Mas na hora, tudo que você quer é fazer o contrário. Como conseguir, para a gente finalizar o nosso bate-papo, pastora, o equilíbrio entre tudo que a gente já sabe que é o correto
e talvez tenham até líderes nos assistindo, vocês já trabalhavam com pessoas, já caminhava também para pastorear pessoas e sabia tudo o que tinha que fazer, mas nem sempre isso é tão fácil. Tem um segredo para alinhar isso? O mais importante que eu enxergo é que talvez muitas coisas elas não vão ser espontâneas, exatamente como você falou. Naquela hora, a minha atitude espontânea nem sempre vai ser o certo. Às vezes eu estou dividida dentro de mim, na minha mente, sabendo o que eu tenho que fazer, mas a minha atitude completamente distinta. Eu penso que, ainda que não seja espontâneo, mas no primeiro momento, quando eu percebi que eu fiz errado, é eu retroceder, voltar atrás, é eu pedir perdão. Não tem outro jeito. E que talvez é uma coisa bem complexa e que a gente não quer ouvir. Não quer ouvir, não quer saber disso. Mas é isso, se alguém quer ter um casamento feliz, não tem jeito. Perdão é uma palavra muito em pauta no casamento e que tem que acontecer. E não é só, tá bom. Não, perdão é uma decisão onde eu decido perdoar. Não é, não estou sentindo. Quem fala não estou sentindo é porque não quer perdoar. Tudo é possível ao que crê, não ao que sente. Exatamente. Então, não tem essa de eu não estou sentindo. Perdoar, a gente tem que perdoar. É uma decisão e é um assunto totalmente em pauta no casamento. Não existe casamento se não existir perdão. E o perdão é você dar a oportunidade do outro errar de novo com você, na mesma circunstância. Então, mas isso é muito fácil na teoria. Na prática, nem sempre é assim tão bonito quanto é na teoria. Mas se a pessoa quiser de fato que Deus possa mover na história dela e ter um casamento feliz e que acontece, que funciona, ela tem que andar por esse caminho. É por isso que a gente pode acreditar que é possível um casamento, talvez seja o seu caso, onde houve uma traição, você se magoou, você se machucou. Se houver o perdão, se você não estiver conseguindo, pode pedir ajuda de Deus para isso, porque existe a permissão da separação, sim, mas Deus fala que abomina o divórcio. Então, eu acho que na boca do cristão, e daí, de novo, a gente vai entrar numa questão polêmica, porque existem N situações e pessoas com pensamentos diferentes, mas não é o pensamento do cristão a separação, haja o que houver, né, pastora? É isso que Deus pensa, é assim que Deus fala claramente na Bíblia, né? Ele abre uma brecha aí, mas ele deixa claro que é por conta da dureza de coração. Mas hoje nós não vivemos mais essa fase da dureza de coração. Depois de Jesus, a Bíblia fala que o nosso coração, ele foi transformado. Deus tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Então é aí que a gente tem que se apegar. Porque até Jesus estava fazendo uma referência ao que Moisés havia dito por conta da dureza do coração do povo, antes da morte e ressurreição do nosso Jesus, né? É isso. Ai, que pena que eu tenho que encerrar. Né? Vou deixar mais uma vez aqui o livro para a gente finalizar, que é o livro do sorteio. No final agora do programa, você entra lá, facebook.com/consulta temas bíblicos e vai concorrer ao sorteio do livro. Tem uma foto minha com o livro, tem o aplicativo do Facebook, você vai clicar lá e vai concorrer ao sorteio, tá? Não quis que ela entrasse nos detalhes, senão perde a graça. E a pastora dividiu a história dela com a gente aqui nesse livro, tá muito bacana. Pastora, para quem quiser entrar em contato, quem quiser adquirir o livro também, tem o Facebook, facebook.com/livro espelho espelho meu. Tem um e-mail que é pastor abreviado pra.marina Almeida, tá assim, tá? Mariana Almeida, tá? É com um A só. O do Mariana e do Almeida ficou um A só. Tá passando direitinho para vocês, @gmail.com. E também do livro espelho espelho meu, @gmail.com. Tá passando aí para vocês. Pastora, quem quiser fazer uma visita à sua igreja, a igreja Videira em Itaquera, né? Isso, Igreja Videira em Itaquera. Rua São Teodoro, 725, o culto é aos domingos, a partir das 18 horas. De repente você está aí com um casamento água, pode procurar ajuda, não é verdade? Pode, deve. Deve procurar ajuda, né? Mais uma vez, muito obrigada, pastor. Espero recebê-la aqui mais vezes. Obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, por dividir com a gente a sua história através do livro. Volte mais vezes, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Uma ótima noite. Para você também. Temas Bíblicos chegou ao fim, eu te espero aqui semana que vem e a gente tem um encontro marcado amanhã no nosso programa às 2h05 da tarde. Entra lá na nossa fanpage porque vai rolar o sorteio do livro agora, você participa através do aplicativo, pertinho ali da foto do livro, tá? facebook.com/consulta temas bíblicos. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, uma ótima noite. Tchau!